Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a Abigens pelo convite, agradeço o Fábio. Hoje eu quero trazer para vocês sobre alimentação e mente. Quando eu recebi o tema, do congresso, eu pensei assim, gente, o que eu posso trazer de prática e que também seja até mesmo uma forma de alerta. Porque eu sei que nós temos aqui muitos nutricionistas, a maior parte aqui presente, e vocês não fazem ideia do papel que a nutrição ela tem na formação dos nossos neurotransmissores. O quanto que isso vai ter impacto nos nossos transtornos mentais. E só para me apresentar, eu sou médica nutróloga, sou endócrino e também me especializei na parte de transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? E modulação intestinal. Então, vamos lá. Então, qual é o objetivo da palestra? Conectar a saúde mental, a nutrição e a suplementação no cuidado integral, trazer para vocês essa definição de neurotransmissores. Eu acredito que grande parte aqui já entenda o que é, e também a sua importância no cérebro. E discutir porque esse tema ele é tão importante quando a gente pensa em saúde e bem-estar. Então, o que são os neurotransmissores? Eles são substâncias químicas que eles vão atuar como mensageiros no nosso cérebro. Então, o que acontece? Por isso que as pessoas, elas são diferentes. Então, eu posso ter uma pessoa que é mais cansada, eu posso ter uma pessoa que tem mais irritabilidade, ou então ela tem mais vontade de doce ou mais vontade de salgado. O que dita cada uma dessas características está relacionado com a deficiência ou o excesso de algum neurotransmissor em questão. E aí é onde a gente entra. Porque não adianta eu querer usar um antidepressivo, que às vezes é um inibidor da recaptação de serotonina, por exemplo, se eu não tenho esse neurotransmissor sendo formado. Eu vou explicar isso mais para frente para vocês com as imagens. E quais que são os que são hoje mais destacados, o que mais a gente fala? Nós temos aí a dopamina, hoje nós somos aí uma geração dopamina. Quanto mais dopamina a gente tem, mais dopamina a gente quer. Então, cada vez mais a gente está ali no celular, rolando a tela, TikTok, shorts, enfim. E isso nada mais é realmente do que uma estimulação de dopamina. Nós temos aí a noradrenalina, que está relacionado a foco, alerta. Quantas pessoas hoje falam sobre a questão do TDAH? Então, hoje o que eu mais recebo são pessoas no meu consultório, crianças inclusive, onde tem um suposto diagnóstico de TDAH, onde você vai avaliar, você tem aí uma alimentação totalmente em desequilíbrio, e aí você tem realmente essa deficiência da produção do neurotransmissor. E aí nós temos a serotonina, que é bem conhecida, que está relacionada aí realmente com essa regulação do humor, do bem-estar. O GABA, que é o nosso neurotransmissor calmante, e o glutamato, que faz aí uma ativação cerebral. E aí eu peguei esses neurotransmissores e aí eu vou destrinchar cada um deles, qual é a importância deles, qual é a ação deles, como que eu faço para formar e também as suplementações. E como que os neurotransmissores eles são formados? E aí aqui é onde entra... calma aí. Acho que eu apertei a coisa errada. Eu achei que tem algum para... tá. Aqui. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Ingestão de nutrientes. É aqui que começa a formação do meu neurotransmissor.
E aí, por que hoje a gente pega muitos pacientes que estão ali usando um antidepressivo, e aí, às vezes, eles têm que aumentar a dose do antidepressivo, às vezes, eles precisam entrar com um segundo, um terceiro antidepressivo, e nunca a gente tem 100% de melhora de sintomas. Por um simples motivo. Eu vou pegar um exemplo clássico para vocês, que é a fluoxetina, que é um que é mais comercializado hoje. A fluoxetina, ela é o quê? Ela é um inibidor da recaptação de serotonina. Como o próprio nome já diz, é recaptação. Então, o que acontece? Quando nós temos aqui, ó, aqui nós temos nosso neurotransmissor sendo formado, tá? Ele vai lá, faz o efeito que ele tem que fazer e ele volta. Isso é o tempo inteiro acontecendo. Quando eu uso um inibidor da recaptação de serotonina ou de algum outro neurotransmissor, eu estou bloqueando a via de recaptação, ou seja, eu estou bloqueando a via de volta. E aí que é o ponto. Como que eu vou bloquear a volta de uma coisa que não foi? Entenderam? Parece óbvio, não parece? Então, por que na psiquiatria, na medicina, enfim, a gente não passa uma suplementação, às vezes? Por que a gente não passa esses nutrientes? Por quê? Porque a gente precisa que esse paciente ele esteja tendo uma boa absorção dos nutrientes, ele tem que ter uma alimentação regular para que eu possa formar o neurotransmissor. Então, como que eu vou bloquear a volta de uma coisa que não foi? Então, por isso que às vezes a gente está aumentando a dose do antidepressivo do paciente, entrando com um segundo, um terceiro, enchendo o paciente de efeito colateral e no final das contas você nunca tem 100% de melhora. E aí, então, primeira coisa que eu vou avaliar num paciente que tem sintomas relacionados à saúde mental. Como que está a alimentação dele? Ele está tendo uma boa ingestão de proteína, por exemplo? A maior parte dos neurotransmissores, eles são formados a partir de aminoácidos, que são proteínas. Se eu tenho uma alimentação que é extremamente baseada em carboidrato, que é o que acontece com a maior parte da população, eu não vou ter isso aqui. Ou então, simplesmente, o paciente ele vira para vocês, eu sei porque eu sou nutróloga, então eles falam isso para mim também. Ah, não, eu como proteína sim, doutora. Aí, quando você vai ver na história clínica, o que acontece? O que o paciente ingere? Ele ingere, às vezes, proteína uma vez ao dia. E não adianta. Eu preciso ter essa proteína diversificada. Eu preciso ter em vários momentos do meu dia para que eu tenha uma melhor absorção. E um outro ponto, digestão. E aí a gente entra num segundo problema. Que aí, inclusive, isso é tema para uma outra palestra. Vamos lá. Quando a gente pega aqui a questão da digestão, o que acontece? Hoje, a gente tem altos níveis de estresse, alimentação industrializada, má qualidade de sono e por aí vai. Tudo isso faz com que eu inflame a parede do meu intestino. Se eu tenho um intestino inflamado, eu não tenho uma boa absorção. Começo das coisas. Segundo, eu vou ter impacto na produção das enzimas digestivas. Hoje em dia, as pessoas falam muito de probióticos. Probiótico. Mas o que eu vejo na minha prática clínica e que eu vejo que faz total diferença para os meus pacientes é as enzimas digestivas. Por quê? Porque a enzima, ela vai quebrar o que você está ingerindo. Então, se eu tenho um comprometimento a nível intestinal, eu não vou ter uma boa produção de enzimas. Por inúmeros fatores. Um, porque esse intestino está inflamado. Segundo, porque eu não tenho nutriente, inclusive, para poder formar enzima. E aí, o que acontece? O alimento, ele vai chegar grande. Ele chega grande no meu intestino. Aí, o que esse paciente vai referir para vocês? Que ele tem gases, que ele tem estufamento, que ele tem má digestão, azia, refluxo.
pode apostar que esse paciente ele vai ter déficit de dopamina, ele vai ter déficit de serotonina. Por quê? Porque eu preciso dessas proteínas e elas não estão sendo quebradas. Aí você foi lá, quebrou, absorveu. Aí eu vou ter o transporte para o sistema nervoso central, vou ter a conversão em precursores, a síntese, liberação, ação e depois a reciclagem e degradação. Que é nessa via aqui, é o final que o neurotransmissor, que os antidepressivos agem. Então, por isso, o paciente de vocês não melhora. E aí, aqui, é o que eu já acabei de explicar para vocês. Então, aqui só tem a imagem, né, para vocês entenderem. Então, aqui o meu neurotransmissor ele vai ser formado, vai fazer o efeito que ele tem que fazer e ele vai voltar. Então, ele vai agir aqui. E aí, vamos falar da dopamina, porque nós somos geração dopamina. Então, a dopa, ela está relacionada com prazer, com motivação, com movimento. E quanto mais dopa eu tiver, mais dopamina eu vou querer. Então, ela vai fazer aquele pico, quando ela cai, você vai ter aquele efeito, inclusive, às vezes, depressivo. A dopa, ela dá energia para você começar também o seu dia. Então, ela está relacionada, por exemplo, com o seu libido. E aí, né, nós vamos ter, né, essa sensação de prazer relacionado à dopamina. Então, o que nós temos? Nós temos aí a comida, o fumo, o sexo, enfim, tudo isso faz com que eu libere realmente dopamina. E manter os níveis adequados de dopa, ele ajuda no controle do apetite. Por quê? Porque quem tem déficit de dopa, ele sente muito mais desejo por açúcar e por necessidade de café. Então, como que vocês vão saber que o paciente de vocês tem déficit de dopamina? Você vai começar lá na digestão dele. Se ele fala para você que ele come carne e ele fica com má digestão, pode ter certeza que ele não está quebrando, tá? Pode ser que eles tenham uma falta de ácido clorídrico, enfim. Então, isso é uma das coisas que não adianta você querer só ir lá e dar a suplementação de tirosina para ele. Você tem que melhorar a digestão dele. E aí, trazendo entornos práticos para vocês, que eu sei que nem todos vão poder, às vezes, prescrever uma enzima digestiva, você pode usar, por exemplo, uma tintura de alecrim, você pode usar vinagre de maçã. Tudo isso são estratégias que você pode usar antes das refeições que vão ajudar a quebrar essa proteína. Oi? A berberina eu uso num outro momento. Mas aí a gente discute isso, tá? Mas ela é uma boa opção. E aí, vamos lá. Então, eu vou ter, né, o paciente ele fala para você que ele termina às vezes de comer e ele ainda tem vontade de doce. Enfim, então tudo isso são coisas aí que realmente influenciam. E outra coisa, se o paciente refere para você que ele tem gases fétidos, isso também é outra característica de que ele está tendo uma má digestão de proteína. Porque essa proteína, ela chega grande no intestino e isso favorece o que a gente chama de disbiose putrefativa. Então, também é uma das características. E aí eu aposto com vocês que esse paciente, ele vai virar para vocês e vai falar que ele sente cansado, que o libido dele está ruim, que ele não consegue ganhar massa muscular. E aí, aqui são os sintomas que eu referi para vocês, que é a redução do libido, cansaço, desânimo, mau humor, a procrastinação. Deixa para a última hora. Vamos deixar para amanhã. Falha de memória, a dependência do cigarro, síndrome das pernas inquietas. Isso também é uma das características. Então, aquela pessoa que está ali parada está assim, ó. Então, o paciente chega no meu consultório, sentou. Eu já até sei, só pelo comportamento dele, eu já sei qual deficiência de neurotransmissor ele tem. E tem um outro ponto que é o excesso, tá?
O excesso, ele pode causar ansiedade, agressividade, irritabilidade. Isso é muito consequência das hiperestimulações que a gente tem hoje. Seja por conta da própria alimentação também, quanto o excesso de açúcar, enfim, quanto também pelo excesso de tela, que é o que também é muito comum de acontecer. Então, quais são as desordens relacionadas à dopamina, né? Então, se eu tenho um excesso de dopa, eu vou ter esquizofrenia, psicose, mania, toque, enfim. E quando ele está baixo, eu vou ter mais sintomas de depressão, de ansiedade, síndrome da deficiência do prazer. E aqui nós temos os aminoácidos que formam a dopamina, onde o principal é a tirosina. A partir da tirosina, eu vou ter essa via acontecendo. E qual é o ponto aí? A tirosina, né, que é a fenilalanina, ela é um aminoácido essencial. O que significa isso? Eu preciso ingerir. Eu não consigo produzir. Se eu não produzo, eu vou ter deficiência de tirosina. E aí é onde entra a questão da alimentação, da ingestão de proteína. Ah, mas meu paciente é vegano, vegetariano, enfim. Ok, então você vai ajustar a alimentação dele com as proteínas vegetais. O que não pode é você deixar ele em déficit da quantidade de proteína. E aí, isso aqui é muito legal. Eu trouxe isso para todos. Eu acho que, se vocês quiserem tirar foto, eu acho que vale a pena. Por quê? Isso daqui a gente usa... Eu tenho pós em medicina ortomolecular. Na ortomolecular, a gente estuda, né, o funcionamento dentro da célula, como que os nutrientes eles agem dentro da célula. E qual é o ponto aqui? A gente usa muito esse questionário. Vocês vão ver que depois, na prática, isso já vai ficar automático para vocês, mas no começo ajuda um pouco. Vocês vão ver, né, essas perguntas. Então, por exemplo, hoje, quando eu vou atender um paciente, às vezes primeira vez, eu sempre mando um questionário pré-consulta para ele. Como eu lido muito com a parte de saúde mental, então eu mando esse questionário antes, e aí lá nesse questionário ele já vai marcar todas essas opções para mim. Porque a partir disso, eu já sei qual neurotransmissor, como é que está a alimentação e o que eu preciso suplementar. Então, o que você vai fazer? Você vai ver aqui, né, nós temos aqui 8 perguntas. Né? Então, o paciente ele vai responder para você, nunca, às vezes, ocasionalmente, frequentemente. Aí você vai somar o valor que deu e vai dividir pelo número de perguntas do questionário, que aí aqui no caso são 8. Então, se o paciente ele está aqui, ó, dentro de 1.1 a 1.5, que é a conta quando a gente faz esse somatório e divide, você vai ver que ele vai ter aí ou uma necessidade ou não, aí às vezes vale a pena, você só às vezes está ajustando a alimentação, enfim. E quando é acima de 1.6, aí eu já teria aí uma indicação de tratamento, que não necessariamente vai ser com um antidepressivo, tá? Então eu posso fazer inicialmente, às vezes, uma própria suplementação. Na orto, a gente usa às vezes os antidepressivos, só que a gente usa com doses muito baixas. Por quê? Porque eu estou aumentando a produção. Então, quando eu vou prescrever, por exemplo, um antidepressivo para o meu paciente, geralmente a dose que eu vou usar é 1/4, é 1/3 da dose padrão. Por quê? Porque eu estou aumentando a produção. Então, fica muito mais fácil para eu controlar os efeitos colaterais. Então, esse paciente dificilmente ele vai ter os efeitos, né, daquele antidepressivo. E também fica mais fácil depois para a gente até conseguir tirar o antidepressivo. E aí, os cofatores, né? Como que eles são formados? E aí, entra mais uma vez que eu falei para vocês. Então, aqui, eu vou ter a tirosina, que é o precursor direto, a fenilalanina, que é o precursor de tirosina. Aí, nós também temos que, às vezes, suplementar para o paciente
cobre, magnésio, manganês, o NADH, a coenzima Q10, a vitamina C. Todos eles ajudam na formação da dopamina. E aí, quando eu pego aqui, ó, isso é bem importante também. A tirosina, além da via da dopamina, tá? Ela também vai agir na produção da levotiroxina, da produção do T4. Então, por isso que o paciente que tem um hipotiroidismo, ele tem déficit de dopa. E aí, aqui, ó, ele também vai influenciar na via da melatonina. Fenilalanina vai influenciar na via da tirosina, que vai vir para essa via daqui, e a colicistoquinina, que ela vai inibir o NPY, que vai promover saciedade. Então, quando eu vejo que eu tenho um paciente que tem déficit de dopa e que ele também tem uma vontade de doce, ele tem uma certa compulsão alimentar e por aí vai, no lugar de eu suplementar tirosina para ele, eu suplemento fenilalanina. Por quê? Porque a fenilalanina, ela vai agir em colicistoquinina. Então, eu vou promover mais saciedade para o meu paciente e também ele vai influenciar até no próprio esvaziamento gástrico. Então, vai ajudar aí num processo de emagrecimento. E aí, quais são os nutrientes que eu preciso para eu poder formar a dopamina? O que eu tenho que colocar na dieta do meu paciente que tem falta de dopamina? Café, cereais, germe de trigo, carne vermelha, abacate, peixe, brócolis, leguminosas, amendoim. Tudo isso eles são ricos em o aminoácido, que é o aminoácido que forma a dopamina. Então, se eu vou montar um cardápio alimentar para ele, eu tenho que colocar algum desses, ou todos eles, dentro da minha dieta. E aí, pensando na suplementação. O que eu posso suplementar para o meu paciente? Eu posso usar a tirosina, eu posso usar a tirosina, inclusive, né, como eu falei lá do T4, eu sou endócrino. Então, eu acabo sempre também repondo para esses pacientes que têm hipotiroidismo. Então, também vale a pena utilizar. Aqui a fenilalanina, que eu falei para vocês, o ideal é que você faça ela dividida, porque aqui você vai conseguir ter uma certa melhora da questão da compulsão alimentar. A mucuna, que é um precursor direto, então ele também age direto na via da dopa. A ubiquinona, ou a coenzima Q10, o PQQ, cafeína, maca peruana, o tríbulos, todos eles têm aí efeito de aumentar a produção da dopa. Um ponto importante, tá? Que vocês só têm que tomar um pouco de cuidado. Não esqueçam que eu tenho a tirosina. Lembra que eu mostrei lá atrás a via que ela pega? Ela vai terminar na adrenalina. Então, você tem que tomar cuidado quando você vai suplementar, principalmente se esse paciente é um paciente que já tem um histórico de pressão alta, que já tem, às vezes, uma certa palpitação, o batimento cardíaco já é um batimento mais acelerado, porque senão você pode acabar piorando esses sintomas. E um outro também cuidado que vocês têm que ter quando vocês começarem a fazer essa suplementação é sempre avisar para o paciente, porque às vezes você está ali suplementando. Só que ele continua, às vezes, tomando a Coca-Cola dele, não porque às vezes ele está com vontade em si, tá? Porque quando eu entro com a suplementação, diminui absurdamente o desejo de cigarro, o desejo de café, enfim. Só que às vezes pelo hábito, o próprio cigarro também. Só que aí pelo hábito, às vezes o paciente ele continua, às vezes fumando, ele continua tomando café. Não porque às vezes ele está sentindo que ele está sentindo falta daquilo dali, mas às vezes pelo hábito dele. E aí o que acontece? Às vezes você pode ter excesso de dopa.
E aí é o momento que você, às vezes, pode ter aumento da irritabilidade, da impaciência. Então, o que geralmente eu faço na minha prática? Eu acabo começando sempre com doses menores e aí eu vou aumentando conforme a necessidade do paciente. E aí, vamos falar da serotonina. Serotonina, né, que é conhecido aí como neurotransmissor da felicidade, mas na verdade ela modula a questão do humor, do sono, do apetite. Então, ajustar os níveis de serotonina é um dos pontos principais para tratar obesidade e depressão. E aí, quais são os sintomas do meu paciente que tem falta de serotonina? Ele vai ter vontade de carboidrato simples, principalmente no final do dia. É aquele paciente que vira para você e fala assim: eu consigo ficar o dia inteiro sem comer, mas quando chega lá para umas 6 horas, nossa, vai me dando uma vontade desesperada de comer pizza, de comer biscoito, de comer, enfim, de comer carboidrato. E aí você fala para ele: é fome? Não, não é fome. É vontade de carboidrato, principalmente no final do dia. E aí ele vai ter tristeza, depressão, choro fácil, insônia. A insônia, geralmente, é uma insônia que a pessoa ela vai despertar no meio da noite, é diferente da outra insônia, então isso vocês vão ver que tem outro neurotransmissor relacionado. Então, por isso que eu falei para vocês que cada sintoma está relacionado a um neurotransmissor diferente. Então, se o paciente ele fala que ele tem uma dificuldade de pegar no sono, é um. Se ele fala que ele acorda no meio da noite, é outro, tá? E aí, no caso do acordar no meio da noite, está relacionado com serotonina. Ele vai ter pensamentos negativos, ele vai ter TPM, ela vai ter TPM, síndrome do pânico, enxaqueca. Aqui também, né, nesses sintomas, a gente tem muita relação com a questão até dos próprios distúrbios da parte hormonal, porque, afinal de contas, os nossos hormônios, eles são neuroesteroides, então eles também têm função de neuromodulação. Então, por isso também, então assim, nós temos aí, principalmente dependendo da fase do ciclo da mulher, ela vai ter esses sintomas de dor de cabeça, de TPM, relacionado a um distúrbio hormonal que tem relação, porque os níveis de estrogênio, eles têm relação direta sobre os níveis de serotonina. E aí aqui, uma coisa muito importante, eu gosto muito desse gráfico, pelo seguinte: a gente suplementa muito o triptofano, né? Porque quando eu vou formar a serotonina, o que é importante? Deixa eu ver se está no próximo aqui. Não. Qual é o ponto aqui? Para eu formar a serotonina, eu vou precisar de 3 coisas principais, tá? Eu preciso de aminoácido, basicamente é o triptofano. Eu preciso de vitamina do complexo B. E eu preciso de ter uma flora intestinal saudável. Então, por isso que hoje, a questão da depressão, ela também virou esse boom. Por quê? Porque a gente tem uma alimentação muito ruim, nosso intestino está muito inflamado, enfim. Então, tudo isso vai ter impacto. Eu não vou formar serotonina. E o triptofano, qual é o problema do triptofano? Uma dica que vocês podem fazer, que é simples, que vocês conseguem fazer, e é um exame super barato, é o Indicam. O Indicam é um exame que você faz na urina, que você avalia a desbiose do paciente. Então, se esse paciente ele tem uma desbiose, ele tem um excesso de flora, uma flora que não é boa, enfim, o que vai acontecer? Eu vou ter ele pegando a via da quinurenina, que é uma via que ela é excitatória, é uma via que gera estresse oxidativo e aqui o triptofano ele vai ser convertido em 5-HTP e depois ele vai ser convertido em serotonina e em melatonina. Então, se você acha que o seu paciente ele tem desbiose, não sei o que e tal, às vezes não vale a pena você suplementar triptofano num primeiro momento. Às vezes é melhor você usar o 5-HTP. E aí, aqui nós temos a questão do estresse,
porque o cortisol ele também vai limitar a produção de serotonina, porque ele desvia o precursor, né, que é o triptofano, e ele também diminui a sensibilidade dos receptores de serotonina. Então, é o que foi falado na palestra anterior. Nós precisamos muito equilibrar os níveis de estresse. Então, não adianta você só ir lá, estou ajustando isso, estou ajustando aquilo, mas o paciente continua com toda aquela carga de estresse. Então, a gente meio que fica gato correndo atrás do rabo. Eu gosto de falar isso para os meus pacientes. E aí, aqui, nós temos as perguntas, igual tinha lá da dopamina. Então, você vai fazer essas perguntas para o paciente e você faz a mesma continha. Eu posso passar 5 minutinhos? E aí, aqui nós temos os cofatores. Então, nós temos o triptofano, que precisa ser convertido em 5-HTP. Nós temos que ter um intestino funcionando adequadamente. E aí, aqui nós temos também vitamina B3, B6, B9, a vitamina D, que ela também tem efeito direto também na produção de triptofano, e o próprio ômega 3. Aí, aqui, eu trouxe essa suplementação da Bigense, que eu gosto muito, inclusive eu prescrevo, que é justamente com a ADEC, né? Nós temos aqui a fórmula, nós temos na fórmula as vitaminas lipossolúveis, porque, lembra, eu estou aumentando os níveis de vitamina D do meu paciente. Eu sempre tenho que colocar, se esse paciente é um paciente que tem alterações intestinais, eu sempre tenho que colocar a vitamina K2 junto. Porque a vitamina K2, ela é formada também em intestino, ela também depende de microbiota. E aí, o que pode acontecer? Às vezes, você está lá dando a vitamina D, mas o paciente não está usando aquela vitamina D como deveria. Então, a gente sempre tem que colocar junto da suplementação a vitamina K2, tá? E aí, os alimentos. O que eu tenho que colocar na nutrição do meu paciente? Então, eu vou colocar carne. A carne de porco é uma excelente fonte de triptofano. Os ovos, aveia, chocolate. Então, o paciente que tem falta de serotonina, geralmente ele vai falar para você que ele tem compulsão por chocolate. Também é uma das características. E aí, os probióticos, eu coloquei eles aqui, porque esses aqui são os mais estudados, tá? Que tem relação direta com a produção de serotonina. Porém, eu vou te falar que, assim, na minha prática, cada vez menos eu tenho usado probiótico. Porque a gente pega muitos pacientes com desequilíbrios, fazendo o que a gente chama de supercrescimento bacteriano intestinal. Então, às vezes, eu estou dando probiótico, que é um micro-organismo vivo, em um intestino que já está cheio de micro-organismo. E aí você pode, inclusive, ter piora do quadro do paciente. Então, hoje eu uso muito mais os pré-bióticos ou então os pós-bióticos do que os próprios probióticos. Até mesmo porque, gente, isso é muito importante. O paciente está lá usando probiótico, acha que o intestino dele está ótimo por causa disso. E aí ele para de usar o probiótico. 3 dias depois não tem mais nada daquele probiótico. Então, não adianta você querer usar um probiótico se você não está melhorando a alimentação, se você não está dando alimentos para aquela flora intestinal saudável crescer. Então, os pré-bióticos são muito mais importantes, tá? E aí, pensando na serotonina, qual é a suplementação que a gente pode fazer? Então, nós temos aí o próprio triptofano, que a dose geralmente é de 500 a 1 grama a dia. No geral, eu sempre uso doses mais baixas, como eu falei, eu vou tentando equilibrar. E também, às vezes, eu faço várias vezes ao dia. Nós temos o 5-HTP, nós temos o Crocus. Eu gosto muito do Crocus. O Crocus, ele é um dos... Na verdade, o 5-HTP... ele é produzido também a partir do Crocus. E o Crocus, ele é muito bacana quando eu quero tirar o antidepressivo do meu paciente. Óbvio, tá, gente? Que assim, vocês têm que conversar com psiquiatra, com psicólogo, enfim. Não estou falando para ninguém sair tirando, não, tá? Mas
uma vez que você começa com a suplementação, que você melhora a absorção e por aí vai, você vai ver que esse paciente ele começa a ter menos necessidade do antidepressivo. E aí a gente vai fazendo aí realmente essa retirada, tudo supervisionado. E aí nós temos o SAMe, né, a vitamina B6, e aí dentro da vitamina B6 nós podemos ter a forma piridoxal 5-fosfato, que a dose que a gente usa é de 10 a 30 miligramas, e nós temos também a própria piridoxina, que aí geralmente a dose é de 25 a 100 miligramas. E aí falando de noradrenalina, ela está relacionada com a concentração, ela é uma precursora da adrenalina, ela é responsável pela excitação física, mental, bom humor, ela também vai dar disposição e ela também influencia na fome. Quem tem deficiência de noradrenalina, ela vai ter desejo de consumir comida salgada. É arroz, e assim, até tem aqui também massa, pão, mas é comida, é comida. Então, vocês estão vendo como é diferente? Cada um desses neurotransmissores. Então, se eu tenho um padrão de carboidrato final do dia, eu vou pensar em serotonina. Se eu tenho um padrão de doce, eu vou pensar em dopa. Se eu tenho vontade de salgado, eu vou pensar em nora, tá? E aí, quais são os sintomas relacionados? Nós vamos ter falta de energia, dificuldade para concentração, aprendizado e memória, aumenta a sensibilidade à dor. Então, os meus pacientes com fibromialgia, a gente consegue equilibrar com suplementação de aminoácido, aumentando a via da noradrenalina. E é fantástico. É fantástico, assim, as dores, elas acabam. Então, assim, na medicina tradicional, a gente fala muito que fibromialgia, né, não tem uma causa, não tem cura e por aí vai. Mas a fibromialgia, ela nada mais é do que um déficit mitocondrial. Ela está relacionada com uma baixa de produção de energia dentro do músculo. Ela está relacionada com a falta de noradrenalina. Então, automaticamente, quando você melhora essa via, as dores do paciente, ela melhora. E aí eu vou ter também dificuldade para tomar decisões, e aquela pessoa que sempre fica indecisa. Eu não sei se eu faço isso, eu não faço. E aí aqui, as perguntinhas, tá? Então, eu vou ter perda de interesse, falta de foco, cansaço, indisposição. Também vou ter irritabilidade, mas é uma irritabilidade diferente. Eu vou ter o aumento da sensibilidade à dor, eu vou ter desejo do consumo de sal e eu vou ter a fibromialgia e as dores crônicas. E aí, pensando nos cofatores, aí nós vamos ter... Lembra que também a nora está relacionada lá com a via da tirosina, lá da dopamina? Então acaba que eles são bem semelhantes. A diferença é que eu tenho a L-carnitina no cofator. L-carnitina, você também tem que ficar atento durante o uso, tá? Porque a L-carnitina, dependendo também de como tiver o intestino do paciente, ele pode acabar pegando a via da temal, tá? Que também é uma via inflamatória que aumenta a resistência insulínica, que faz aí com que você possa ter também gordura no fígado, enfim. Então, como que eu vou saber como é que está o intestino do paciente? Se ele referir para você que ele tem muitos gases, estufamento, pum fedido, enfim, não é o momento de você dar L-carnitina. Primeiro você equilibra. Então, ele vai sempre referir para você. Ele começa a usar a L-carnitina, ele vai virar para você e vai falar que os gases dele aumentou. Então, presta atenção nisso, tá? Mas a L-carnitina, ela é fantástica para as dores crônicas. E aí, magnésio, né? Enfim, tudo que a gente... E aí, na nutrição, quais são os alimentos? Eu vou ter aqui as sementes, as oleaginosas, o abacate, feijão, os frutos do mar. E na suplementação, eu vou usar o NAD, a Neuravena. A Neuravena, ela é uma substância que
que está diretamente relacionada com essa via da dopa, né? Da dopa, da noradrenalina. Ela vem da aveia. Nós temos aí o PQQ, o biquinoma, né, que é a coenzima Q10, mucuna, fenilalanina. E aí aqui nós vamos falar do GABA. O GABA, ele é o nosso neurotransmissor calmante. Vamos lá. Paciente que tem deficiência de GABA, como que eu sei? É aquele paciente que ele perde o controle. É aquele paciente que vira para você e fala assim: nossa, doutor, eu agi por impulso. Eu não consegui me controlar. Aí ele fala assim: putz, não deveria ter feito isso. Quem controla o seu impulso, nossa, eu estou irritado, eu estou estressado, mas você não vai sair pulando no pescoço de todo mundo, gente. Quem faz você segurar e não pular no pescoço do marido é o GABA, entendeu? Exatamente. Então, se você tem, o paciente vira e fala assim: nossa, porque eu não deveria de ter feito isso. Geralmente ele tem falta de GABA, tá? E aí, ele é responsável por reduzir o estresse, é ele que faz com que você tenha o sono reparador, ele controla essa síndrome de mega informações. Sabe aquela pessoa que tem pensamento acelerado? Que pensa um monte de coisa ao mesmo tempo? É falta de GABA. E aí, o que acontece? Ele vai dormir, é diferente da serotonina. Serotonina eu acordo no meio da noite. O GABA não. O GABA eu não consigo pegar no sono. Eu fico com eu deito para dormir e meu pensamento fica ali, ó, acelerado. Acelerado, tá? E aí você vai ter dificuldade de concentração por causa disso. Você começa a fazer uma coisa e de repente você já está fazendo outra. E aí no final das contas você não terminou de fazer nada. Aí você chega no final do dia, aí você fala assim: meu Deus, eu não fiz nada, né? E aí nós temos algumas doenças, né, que têm relações com os níveis de GABA, como autismo, ansiedade, bipolaridade, convulsão. Então, os benzodiazepínicos, eles têm ação GABAérgica, né? Então, os medicamentos, né, anticonvulsivantes, por quê? Porque o GABA, ele vai estabilizar realmente, né, as nossas sinapses, enfim. E aí, o que eu tenho de sintomas de falta de GABA? Eu vou ter irritabilidade, impaciência, pânico, enxaqueca. O pessoal usa muito topiramato, né, para enxaqueca, também está relacionado com essa via. E aí nós temos aí essas sensações desagradáveis na garganta, mão fria, palpitação. E aí, um outro alerta. Entra aqui. Vamos lá. O cérebro, ele sintetiza o GABA a partir do glutamato. Então, o glutamato, ele é sim excitatório, mas eu não posso ter ele em excesso. Então, por isso que os pacientes, por exemplo, autistas, TDAH, eles têm desequilíbrio nessa via. E aí, o que acontece? Aqui, o glutamato, ele é excitatório, ele vai repassar esse impulso nervoso e o GABA, ele vai bloquear essa mensagem desse neurônio. E quando eu pego aqui, ó, o que vai formar, se vocês olharem aqui, tá vendo que eu tenho glutamina? A glutamina na formação do meu glutamato, a gente usa muito, né, glutamina, pensando realmente em formar GABA. Mas você tem que tomar cuidado com o quanto que aquele paciente está inflamado. Principalmente se for paciente que tem alteração do neurodesenvolvimento. Se você usa glutamina, você piora demais os sintomas desse paciente. Então, como que eu vou avaliar se esse paciente está bom ou não para usar uma glutamina? Se ele usa a glutamina antes de dormir e ele fica agitado, ele perde o sono, é porque ele está inflamado. Então, pensando em níveis laboratoriais, esse paciente ele vai ter, por exemplo, um TNF-alfa alto. Ele vai ter marcadores inflamatórios altos. O TNF-alfa é o fator de necrose tumoral e ele está relacionado diretamente, apesar dele ter esse nome, ele está muito relacionado com neuroinflamação. E aí, se você usa a glutamina,
esse paciente acalma, ótimo, maravilha, tá sendo precursor para poder formar GABA. Agora, se ele fica agitado, aí eu já estou tendo um desequilíbrio desse GABA e aí eu estou pegando mais a via do glutamato. E aí, quais são os sintomas? O que eu vou perguntar para o meu paciente? Ele tem irritabilidade, ele tem impulsividade, ele tem agressividade, enfim. E aí, aqui, mesma coisa. E um outro detalhe, o GABA é uma compulsão alimentar no geral, tá? Então, ele vai ter tanto vontade de doce quanto vontade de salgado, ele quer comer o tempo inteiro, tá? Isso aí, geralmente, é GABA. E aí, quais são os cofatores? Vitamina B6, B3, inositol, magnésio, glicina, glutamina. E na parte da nutrição, o que eu tenho que colocar de alimento para o meu paciente? Eu vou colocar levedura, carne, aveia, ovos, oleaginosas. E aqui nós temos os suplementos. Por sinal, eu quero dar parabéns para a Bigens, porque o trimagnésio ele é maravilhoso, muito bom mesmo. Então, os pacientes eles têm uma excelente resposta. E aí, o inositol a gente usa geralmente, né, de 1 a 2 gramas dia. A taurina, você pode fazer ela em pastilha sublingual, que é muito boa. A taurina, ela vai ajudar o teu paciente a manter o foco. Então, é aquele paciente que está ali com aquele pensamento acelerado, não consegue fazer as coisas durante o dia, começa uma coisa, não termina, enfim. E aí, a taurina ajuda bastante a manter foco, tá? E apesar de a gente achar que taurina dá asas, né? Que pode tomar à noite. A taurina, na verdade, ela é calmante. A taurina, ela age na via do GABA. Tem a taurina dentro desses energéticos justamente para compensar toda a outra via excitatória. Porque ali eu tenho cafeína, ali eu tenho várias coisas que vão excitar o meu paciente. Então, eles botam a taurina junto para poder equilibrar. E vamos lá. Não precisa ficar preocupado. Eu sei que muita gente se identificou. Levanta para mim, gente. Quem se identificou que tem deficiência de neurotransmissor? Se vocês não levantassem a mão, eu ia achar estranho. Eu ia achar estranho. Então, vamos lá. É totalmente possível, tá? É totalmente possível que eu tenha deficiência de mais de um neurotransmissor. Então, por isso a importância de vocês entenderem aonde que cada um desses suplementos vai agir. Porque às vezes você está dando lá um suplemento e aí o paciente ele vai ter uma descompensação de outro neurotransmissor. Então, vocês precisam entender. Não é só pegar a formulazinha lá e passar, não, porque é de tanto a tantos miligramas, não sei o que, eu vou passar. Porque às vezes o paciente ele vai ter efeito colateral, ele vai ter outro neurotransmissor entrando em desequilíbrio. E aí a gente precisa, às vezes, inclusive, equilibrar. Eu posso ter paciente que tem falta de dopa e GABA. E aí? Como que você faz? Então, você tem que brincar com essas suplementações. Você vai colocar em horários diferentes essas suplementações. Então, vocês têm que saber como que esses suplementos eles agem. E aqui, eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem, ela está num livro, que é o Seu Perfeito Você, que é o Projeto da Sua Identidade, da doutora Caroline Leaf. Ela é uma neurocientista. Por que eu trouxe essa imagem? Porque você está vendo isso aqui? O que a gente está aqui hoje, ó, tem raiz. Se a minha raiz, ela está em desequilíbrio, porque eu tenho pensamentos tóxicos, emoções tóxicas, eu não tenho fé.
sonhos tóxicos, relacionamentos tóxicos. Isso tudo vai gerar estresse. Esse estresse vai influenciar no intestino de vocês. Vai influenciar no intestino do paciente. Aí eu estou dando um monte de suplementação, estou equilibrando um monte de coisa, mas isso aqui. E aí, todos esses sintomas aqui, ó, por exemplo, eu tenho pornografia, é dopa. Álcool, cocaína, cigarro, dopa. Vocês entendem o poder que vocês têm na mão de vocês? E olha só, conselho de vida. Quando vocês forem atender o paciente de vocês, não é só ir lá e dar a prescrição. Explica para eles o porquê que eles estão fazendo uso daquilo. Qual é a base que está por trás. Porque senão, vocês vão ser substituídos por inteligência artificial. Porque hoje, a gente coloca lá as informações na IA, dá uma dieta para a gente. Então, às vezes, vale mais a pena, num primeiro momento, às vezes você ter ali uma agenda, às vezes com um pouco mais de buraco, digamos assim, mas dê valor ao tempo de vocês, dê valor à consulta de vocês. Então, reajuste sim o preço da consulta. Vai ter agora virada de ano. Esse é o momento. Sabe por quê? Porque o que faz com que o paciente ele vai aderir ao tratamento é ele entender. Porque hoje ele chega no médico, o médico passa remédio para ele, e ele não sabe nem por que ele está tomando remédio. Então, não é só virar para o paciente e falar, tira glúten, tira leite, tira isso, tira... sem você explicar para ele o que está por trás. É isso que vai fazer com que o paciente ele vá aderir ao tratamento. E isso vocês não vão conseguir fazer com uma consulta de 15 minutos. Não vai. Não vai. E aí, ó, avalia isso daqui. Quais são as relações que esse paciente tem? Como é que está o estresse em casa? Como é que está o estresse no trabalho? Eu sei que às vezes tem coisas que a gente não consegue ajustar. Mas aí a gente vai usar adaptógenos, a gente vai usar suplementos, enfim. Mas eu gosto muito de falar isso com os pacientes. A gente fica gato correndo atrás do rabo. A gente não sai do lugar. E é literalmente, o peixe morre pela boca, como dizia minha avó. Falo isso sempre nos pacientes, não é verdade? Então é isso daqui, ó. E aqui, ó. Por que projeto da sua identidade? As pessoas falam muito de propósito. Encontrar o propósito, não sei se vocês sabem, né? Mas quando a gente estuda neurociência, propósito tem relação com aumentar os níveis de dopamina. Fé, oração, tem relação com os níveis de GABA. Então, a gente precisa saber quem a gente é. O que transborda no seu coração? Quem você quer atender? Qual é o seu perfil? O que você vai fazer? O que você faz de melhor? Qual é a sua dor? Porque a nossa dor, ela é o nosso ministério. A experiência que você tem de vida, quantas outras pessoas estão passando por aquilo dali também? Então, nada é por acaso. E quando a gente pensa em propósito, não dá para eu saber qual era o meu propósito se eu não sei quem eu sou. Esse livro é muito bacana, fica aí a minha dica para vocês. Ele tem vários questionários, enfim, para você tentar identificar o que transborda no seu coração. E o maior entre vocês deverá ser servo. A gente está aqui para servir. Faça a diferença na vida do paciente de vocês. Não seja mais um. Não seja. Desde quando você estava na barriga da sua mãe,
o Senhor já tinha um propósito para a sua vida. Identifique qual é esse propósito. Porque vocês vão transbordar. Vocês vão transbordar. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Esse é meu Instagram. Para quem puder, quiser me seguir, enfim, vou ficar muito feliz. E eu estou aberta a perguntas, às discussões, enfim. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Fiquem com Deus. Obrigada, doutora Bruna. Foi excepcional. Parabéns.